O objetivo do presente vídeo é discutir a modelagem pela física do processo de uma planta de bombeamento de água relativamente simples. E a ideia é dar a vocês um feeling de que tipo de coisa se faz nesse tipo de modelagem. No curso de técnicas de modelagem e identificação de sistemas, o objetivo é outro, não é desenvolver modelos pela física do processo, pelas razões que vocês logo vão perceber, mas é, ao contrário, construir modelos a partir de dados. Mas, ao menos uma vez, eu gostaria de discutir com vocês como se pode obter modelo a partir do conhecimento da física de um processo. Então, o sistema, que vamos modelar nesse momento, diga-se de passagem, todo o procedimento está detalhado na seção 1.4 do livro. E o processo está aqui, ele consiste de um reservatório de água, de onde a água é bombeada via uma motobomba acionada por inversor de frequência. A vazão de saída da motobomba é medida por meio de um conjunto placa de orifício e sensor de pressão diferencial. Essa água ela entra num tanque, nível H. Aqui indicamos pressão atmosférica, coluna d'água, pressão P. O deságue ele é feito por gravidade e a vazão de saída é medida por um tubo de Venturi também acoplado com o sensor de pressão diferencial. A variável controlada, porque vemos aqui que esse sistema está em malha fechada, é a vazão de saída. A bem da verdade, essa vazão alimenta modelos reduzidos de represas e, enfim, isso é outra história. Ok, então se a gente pensar em termos de um diagrama de blocos simplificado, temos este diagrama de blocos clássico e o que queremos fazer é obter algo para colocar nessa caixinha. Esse é o modelo da planta. E como veremos, não será um modelo linear, então não podemos pensar em termos de função de transferência. O bloco controlador está aqui, o sensor, que é o que se encarrega de medir a vazão e entregar uma medida, uma estimativa dessa vazão, está aqui indicado pelo tubo de Venturi, com mais o sensor de pressão diferencial, que não está explicitamente indicado nesse desenho. Muito bem, compara-se a referência com a medida da variável controlada. Isso alimenta o controlador, que aciona o inversor de frequência e a malha está fechada. Muito bem. Então, o primeiro ponto é vermos algumas considerações que precisam ser feitas para simplificar o procedimento. Então, basicamente, eu listei 6 considerações. Primeiro, é dizer que o modelo será a parâmetros concentrados. Isso significa que só me interessa conhecer variáveis em determinados pontos da planta. Então, por exemplo, a pressão, só me interessa conhecer a pressão P aqui, eu não quero conhecê-la ao longo do tanque. A vazão Q0 também, eu só me interessa conhecer uma. A pressão ao longo desse duto ela muda instantaneamente no tubo de Venturi. Isso significa que a perda de carga ao longo dessas tubulações é desprezível. Também esse tanque, vamos considerar que a sua área é constante, o que na prática não é exatamente verdade. Outra consideração importante é que a dinâmica desse conjunto inversor de frequência motobomba ela é desprezível. Vamos entender isso melhor. Quando damos um degrau de comando aqui no controlador no inversor de frequência, a gente consegue ouvir o conjunto motobomba acelerando, por exemplo. Isso a gente percebe. Ou seja, certamente a dinâmica ela não é nula, o sistema não é instantâneo. Mas a escala de tempo com que esse subsistema reage é de poucos segundos, comparado a vários minutos, que é o que a gente precisa para enxergar o nível do tanque subir e descer de forma apreciável. Portanto, esse subsistema é muito mais rápido do que este. Então,
uma aproximação razoável de ser feita é imaginar que esse subsistema, para todos os fins práticos, é instantâneo quando comparado a este daqui, que será a dinâmica dominante do modelo. Okay? Muito bem. A água é incompressível e seu peso específico, que indicaremos por gama, não varia, e a pressão atmosférica em cada ponto da planta é a mesma. Ou seja, a pressão atmosférica aqui é igual à pressão atmosférica aqui. O que a rigor não é verdade, mas a diferença ela é desprezível e faremos essa consideração. Muito bem, então o primeiro ponto aqui é buscarmos a equação dinâmica da planta, que é o, digamos assim, o coração da dinâmica desse sistema, e ele virá do balanço de massa realizado no tanque. Né? Então, basicamente, a equação diferencial que descreve isso está indicada aqui. Eu vou voltar para o vermelho. E aqui diz que a variação de massa é igual à diferença entre a vazão que entra menos a vazão que sai. Se essas vazões forem iguais, então não há acúmulo de massa, a derivada de massa é zero, a quantidade de massa no tanque se permanece constante. Se entra mais do que sai, então há acúmulo de massa. Se sai mais do que entra, há uma redução de massa. Agora, como a gente não mede massa nesse tanque, a gente mede nível, essa equação nesse formato não é muito útil. Então, nós vamos ter que mudar essa equação para que ela passe a indicar nível. Muito bem, então para isso nós vamos utilizar algumas das relações que aparecem aqui em azul à direita. Daqui a pouquinho eu vou utilizar a área do tanque, que eu vou por enquanto chamar de A. A massa específica da água indicada por ρ, a sua unidade é quilograma por metro cúbico. E temos então a relação que existe, né? Por exemplo, dizemos que a massa é o volume de água vezes a massa específica. Okay? Além disso, outra relação importante que diz respeito às vazões, porque obviamente essas vazões aqui, ômega, são vazões mássicas, em outras palavras, quilograma por segundo, né? Nós vamos transformá-las em vazões volumétricas, que indicaremos por quê. E a relação entre a vazão mássica e a vazão volumétrica, obviamente, se dá por essa constante que chamamos de massa específica. Então, aqui temos a unidade da vazão mássica, aqui temos a unidade da massa específica elevado a menos 1. Então, observe que esse quilograma vai cancelar com esse quilograma e o resultado aqui será metro cúbico por segundo, que efetivamente é a unidade da vazão volumétrica. Okay? Muito bem, então vamos utilizar esta relação e dizemos que a massa é igual ao volume vezes ρ, que é a massa específica. Ora, o volume, já que consideramos que a área é constante, ela será a área A vezes a altura H. Okay? Muito bem, então como eu tenho uma expressão agora para o M que utiliza o H, que é uma variável de altura, que efetivamente é o que eu consigo medir naquele tanque, então nós vamos utilizar essa expressão aqui. Então vamos tomar a derivada dessa expressão em relação a tempo. A e ρ são constantes, então a ρ derivada de H em relação ao tempo é igual. Agora nós vamos utilizar esta relação para traduzir ômega i. Nós vamos escrever ele assim: ρ QI menos ρ QO. Então, vazão volumétrica de entrada menos vazão volumétrica de saída. Posso cancelar os ρs, então temos H ponto, ou, essa é uma forma de escrever DH/dt, não é isso? É igual a QI menos
QO sobre A. Então, essa é a nossa equação de trabalho, a equação dinâmica, mas observe que do jeito que está ainda está muito crua, porque eu não sei como determinar o QI, não sei como determinar o QO, e principalmente vocês observam o seguinte, isso tudo tem que depender do sinal de comando que vai para o inversor de frequência. Então eu preciso fazer com que nessa equação, que A haverá de se tornar o meu modelo, tem que aparecer o sinal de comando U de forma que eu possa simular a planta, o comportamento da planta sob várias condições diferentes de acionamento. Então nós vamos continuar andando nessa direção e vamos andar agora o próximo passo na direção de detalhar um pouco essas coisas da equação. Então o próximo passo é buscarmos algumas relações algébricas. Nesse caso eu vou utilizar a lei de Bernoulli, alguma coisa parecida, que diz que a vazão volumétrica ela é proporcional à raiz quadrada de diferença de pressão em um determinado duto, e isso, a proporcionalidade é dada por um fator K que não necessariamente precisa ser constante, né? Muito bem, então nós vamos aplicar essa lei de Bernoulli ao duto de entrada, né, recalque, ao duto de desado, duto de saída. Então nós podemos escrever coisas do tipo QI, que é essa vazão, né? Esse fator vou indicar por KI, e agora é a diferença de pressão sobre essa placa de orifício. E essa placa de orifício, a pressão antes é a pressão da bomba, imposta por esse conjunto motobomba, menos a pressão P, que é essa coluna d'água. Então nós vamos imaginar aqui a pressão P e já tenho uma relação. Semelhantemente, para o duto de saída, Q0 é igual a 1K0, raiz quadrada agora é esta pressão, que é P, menos a pressão aqui, que é a pressão atmosférica, porque nós combinamos que a pressão atmosférica ela é constante em todos os pontos da planta que estiverem, obviamente, expostos à atmosfera. Okay? Muito bem. Esses fatores KI e K0, nós vamos ter que tirá-los de relações medidas. Nós vamos ter que fazer algum tipo de experimento na planta para obtermos esses valores, né? E é isso que eu vou passar a descrever a seguir. Muito bem, então aqui vamos tentar levantar essas relações entre as vazões volumétricas de entrada e saída com as respectivas raiz quadradas de pressão. Você se lembra que no caso do duto de entrada tínhamos que QI, raiz quadrada de PB menos P. Agora, perdão, aqui é para fechar assim. Muito bem, essa pressão P é a pressão no fundo do tanque. Ela é a pressão atmosférica mais a pressão imposta pela coluna d'água. E essa pressão, ela pode ser dada por γH. Então, PB menos P, utilizando essas relações, é PB menos, aqui está meu menos P. Okay? Muito bem, então se eu fizermos o gráfico, isso aqui nós vamos fazer por experimentação, ou seja, nós vamos acionar o inversor de frequência, esperar ele atingir o estado estacionário, a gente vem, mede essas pressões, essa pressão ela é conhecida, esta é medida, o nível é medido, então eu calculo isso, eu tenho um número, então por exemplo esse, e eu meço a vazão de entrada, então achei essa cruzinha. Muito bem, estabilizou. Aumenta um pouquinho o comando para o inversor de frequência, espera estabilizar, estabilizou aqui, né, porque eu medi isso e assim sucessivamente. E depois passamos uma reta aqui por técnicas de regressão, a equação dessa reta está aqui, ok? E
se nós estamos procurando o KI é basicamente este número obtido como a derivada dessa equação em relação a esta variável que é a raiz quadrada dessas pressões. Muito bem, então, apenas para constar, vou colocar isto aqui. Então, essencialmente, é a relação que existe, né? Poderia utilizar direto o QI naquela expressão, verdade. Agora, por que buscamos o KI? Porque o KI tem uma interpretação interessante, que é basicamente uma resistência hidráulica. Então, termos esse número pode ser interessante, uma vez estamos pensando em termos das leis físicas que regem o comportamento dessa planta. Para o tubo de deságue, fazemos exatamente o mesmo, com a diferença de que aqui a relação ela parece ser alguma coisa mais quadrática, não é tão reta, né? Então, ao invés de ajustar uma reta, ajustamos um polinômio de segundo grau em raiz de gama H e o KO obtido da mesma maneira, ou seja, a derivada de QO em relação à raiz de gama H é uma expressão em que o KO vocês percebem que não é constante, okay? Mas também tem a mesma interpretação de resistência hidráulica. Então, daqui a pouquinho nós vamos utilizar essas coisas todas. Muito bem, o que mais falta? Falta acharmos a relação, né, da entrada do comando do controlador, fazer ele aparecer dentro do modelo. Agora, se olharmos para a planta e pensarmos um pouquinho, esse comando ele terá relação direta com a pressão imposta pela motobomba. Então, mais uma vez, fazemos esses testes. Bem, na verdade, esses testes, os últimos 3 gráficos, é um único teste em que a gente faz várias medidas, né, e acaba fazendo gráficos diferentes. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho aqui nesse eixo o comando, que é um comando de 4 a 20, espero o sistema motobomba estabilizar e eu vou e meço PB, que é essa pressão aqui, né? Tem esse valor. Aumento, espero estabilizar, meço de novo e assim vamos construindo e vemos que também é uma relação relativamente linear entre a pressão imposta pela bomba e o comando que vai para o inversor. Então, essa pressão PB, ela é função do sinal de entrada e é por aí que ele aparecerá dentro do modelo, ok? Então, essa parte também já está mais ou menos resolvida. Então, apenas para que vocês lembrem-se, a equação de estado é esta, a equação diferencial que nós achamos, vocês se lembram que o PB aparece aqui, ó. Isso aqui é QI menos QO sobre A. O QI é KI vezes raiz quadrada dessas diferentes pressões e o QO é KO vezes a raiz quadrada de gama H. E esse PB está aqui, então vocês logo percebem que no modelo aparecerá finalmente o sinal de comando U. Então será possível simular a planta para, né, por exemplo, uma resposta ao degrau. Então eu faço o U de T seguir um degrau ou seguir um sinal diferente. Mas enfim. Aqui à direita, então isso aqui foi a discussão à esquerda. Aqui à direita, eu tenho que fazer um pequeno ajuste, meio enjoadinho aqui, mas eu vou tentar explicar isso aqui para vocês. Imagine o caso em que a vazão de saída é nula. Isso significa, por exemplo, que o nível ele zerou. Se o nível zerou, não tem mais o que vem para cá, então a vazão é zero. E, portanto, se a vazão é zero e o nível e não entra mais água, está tudo equilibrado, a derivada teria que ser zero. Então, essa equação toda tem que fechar certinho para o caso nulo. O problema é que, fisicamente, na planta, a tomada de água não está na base do tanque. Então, esse nível, o nível que vai dar vazão nula, não é o nível H0, né? A partir desse nível, deixa eu ver se eu consigo indicar aqui,
a partir desse nível, dessa cota, eu terei vazão nula, só que o H não será zero. Então, se eu colocar essas coisas nessa equação, a equação vai indicar uma vazão que é diferente de zero, sendo que não era para ser, né? Muito bem, então a maneira de corrigir isso aqui, isso a gente corrige isso meio que na raça, é o seguinte: eu vou querer considerar o caso em que H é igual a zero, então esse termo vai desaparecer, essa parcela vai desaparecer, ok? E quando esse H for zero, que no caso é como se fosse essa nova cota, eu vou procurar ver qual que é o valor da pressão na saída da bomba que atende a essa condição em estado estacionário. Isso a gente faz por teste. Testamos e a medição deu esse valor de PB, e aí estou indicando por asterisco o caso em que PB corresponde a esse nível nessa cota. Muito bem. Então, se eu simplesmente vier aqui e substituir esse aqui, o resto ficou zero, né? Porque estou simulando essa condição. Isso aqui não vai dar zero, mas eu quero que dê zero porque é cota de nível zero. Então eu vou observar, né, que valor eu vou somar esse um valor K que eu tenho que determinar de tal maneira que isso dê zero. Então vou achar esse K, e esse K é calculado de forma que quando essas condições todas acontecerem, essa equação ela é forçada a dizer, olha, a variação de nível é zero, ele está em zero e não está mexendo, e portanto a vazão de saída é zero e continuar sendo zero. Então esse aqui é um pequeno ajuste devido ao fato de que a tomada de pressão ela não se dá no fundo do tanque, mas um pouquinho acima. Muito bem, então por fim, fizemos todos esses cálculos e ajustes, já temos valores numéricos para todas as constantes e os fatores. A área ela é medida, a pressão atmosférica ela é consultada, também peso específico, etc. Então, e esses outros valores nós todos calculamos nas transparências anteriores, inclusive nessa última transparência o valor do K está aqui, né? Muito bem. Tomando todos esses valores e substituindo na equação que veio do balanço de massa, então, por fim, temos o modelo, e o modelo aparece aqui nesta equação, em que aqui temos a variação do nível, aqui o sinal de entrada, o nível e o nível. Então, vemos que o nível, né, para quem conhece a nomenclatura, né, o nível aqui faz o papel de uma variável de estado, e temos que a variável de estado aqui aparece dentro de raízes quadradas, ou seja, não é um modelo linear, né? Então não adianta pensar em tomar a transformada de Laplace, por exemplo, dessa equação. Nós temos que encará-la do jeito que está. Então a pergunta é como é que a gente simula isso desse jeito? E a maneira de fazê-lo é por integração numérica. Eu não vou tratar disso nesse vídeo, vou tratar isso num vídeo futuro. Então, eu vou simplesmente assumir que eu sei resolver essa equação, né, para me dar não a derivada de H com o tempo. Isso é só fazer essa conta. Eu quero conhecer H ao longo do tempo. Okay? Então, obviamente, se eu calculo derivada e eu preciso de H, então eu preciso fazer algum tipo de integração. Essa integração ela é feita de forma numérica, por isso que chama de integração numérica. Agora eu só vou mostrar resultados, ok? Supondo que todo mundo sabe ou saberá fazer a integração numérica. Então, vamos pegar esse modelo como está e simular a uma entrada integral. E eu tenho um teste medido, e são esses pontinhos bem clarinhos que vocês estão vendo aqui. E o modelo, por integração numérica, ele dá essa curva. Muito bem, então podemos ver que está perto, mas precisa de ajustes. Então, vamos pensar em termos de dois parâmetros, porque tem cara de resposta de primeiro grau, de primeira ordem. E o que nós podemos ver, principalmente nessa região, é que o modelo responde mais rápido do que o processo, então eu tenho que desacelerar um pouquinho esse modelo, e a gente faz isso assim, a gente sintoniza o H ponto
multiplicando por alguma coisa menor do que 1. Né? Então, por tentativa e erro, algumas simulações, 0,4 funciona bem. E outra coisa é o seguinte, a mesma amplitude da entrada faz com que o processo responda em um nível mais alto do que o modelo, ou seja, o ganho do modelo está um pouquinho baixo. Então, nós vamos fazer isso multiplicando esse ajuste, multiplicando a entrada por um valor um pouco maior do que 1. Então, a entrada sintonizada é a entrada U de t que aparece no modelo, vezes 1,012, e a equação que vocês viram em verde na transparência anterior, se eu multiplico o lado direito da equação por 0,4, eu tenho o caso sintonizado. Muito bem, fazendo estes ajustes, por exemplo, neste conjunto de dados, eu consigo um ajuste muito convincente entre modelo e medição. Mas isso foi para esse ajuste. A pergunta é se esse ajuste é geral. Se eu fizer um outro teste com outra cara, será que o modelo com esse ajuste atende? Então, nós vamos fazer isso, essa será a nossa validação. Então, essa etapa chama sintonia, a próxima é a validação. E da sintonia para a validação, eu não posso mexer no modelo, porque eu vou testar se aquilo que foi sintonizado é geral ou não. Então, agora eu vou pegar e manter tudo fixo e fazer um outro teste e testar o modelo nesse outro teste. E isso está indicado aqui nessa figura e vejo que o ajuste é bastante bom, então estou satisfeito com ele e vou declarar esse modelo válido. Muito bem. O modelo e esses dados estão disponíveis no ResearchGate. Os dados estão aqui e o modelo ele é simulado utilizando esses dois scripts do MATLAB. Então, vocês podem buscar isso e vocês mesmos fazer a simulação e ver como que isso aparece. Inclusive, a integração numérica ela é feita aqui, né? Mas nós vamos discutir isso em outro vídeo. Muito bem, eu vou colocar esses links que aparecem aqui embaixo, disponível na descrição do vídeo, mas só para indicar para vocês, esse material está na plataforma ResearchGate, na parte referente ao livro de identificação de sistemas. Lá, se você for em Linked Data, você vai tanto achar os dados como os scripts. Né? Os dados estão nesse arquivo zip e os scripts estão nesse arquivo zip.